Evangelho, domingo da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram. Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim. Eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao domingo da alegria e hoje a Santa Liturgia nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus, onde Jesus dá testemunho de São João Batista. Mas o Evangelho é composto de uma maneira muito interessante. Vamos procurar olhar, parte a parte, os momentos do Evangelho de hoje. Antes de mais nada, é importante considerarmos que, no Evangelho de hoje, Jesus dá testemunho de João Batista, mas também São João Batista cumpre um ato importante. Ele envia seus discípulos até Jesus com uma pergunta. Ele aponta o caminho do Cordeiro de Deus e instrui os seus discípulos a percorrerem aquela estrada, a seguirem até o Senhor, a colocarem diante de Cristo a pergunta pela espera da vinda do Messias. Ou seja, a quem levamos a nossa esperança? A nossa esperança nos conduz na direção de quem? Na direção de Cristo. Senhor glorioso, hoje nós vivemos à luz do mistério pascal e já conhecemos Jesus como nosso Messias e Senhor. E quantas são as pessoas que nos ajudam a cumprir esse ato, como também cumpriram os discípulos de João Batista, a caminharmos outra vez na direção de Jesus, para levarmos a nossa esperança até Ele. Então, faço esse parêntese no início da nossa meditação de hoje, para termos presente essa passagem que é tão discreta no Evangelho, mas que nos dá a oportunidade de olharmos para a nossa vida. João é aquele que orienta a esperança de seus discípulos na direção de Jesus. Ele que sempre apontou o Cordeiro de Deus está na prisão e dá o seu testemunho. É a Ele que vocês devem ir. Apresentem a Ele o desejo da sua espera. E o que acontece quando os discípulos vão até Jesus? Jesus não responde de imediato, sou eu. Olha que coisa linda vai acontecer. O Senhor vai falar para eles olharem na direção das obras. Vou pegar aqui o texto. Jesus respondeu-lhes, versículo 4. Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Aquilo que Jesus agora elenca sobre o que eles estão ouvindo e vendo
são, na verdade, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ou seja, Deus cumpriu a palavra dos profetas. O Senhor os orienta a olhar para o acontecimento da graça divina, a olhar para o cumprimento das promessas feitas pelo Pai. Em outras palavras, o Senhor os leva a olhar para as obras do Pai, que o Pai tem cumprido ao longo da história, desde o anúncio feito pelos profetas até o presente momento em que o Senhor, Deus Onipotente, por meio de seu Filho Jesus, realiza todos os sinais e prodígios. A olharem para a fidelidade de Deus no seu amor e nas promessas feitas ao seu povo, a eleição que ele realizou e ao desejo de oferecer a esse povo a salvação que vem dele. Olha que fantástico, meus irmãos. Digamos que João Batista os leva até Cristo e Cristo os leva até a aliança entre o Pai e o Filho, pela potência do Espírito Santo, os leva a olhar outra vez a história do povo e a tomar nas mãos a palavra que foi entregue e ver como essa palavra se confirma segundo a potência de Deus. Se eles estão levando uma súplica, uma pergunta sobre o destino de sua esperança, eis que o Senhor está mostrando o cumprimento dessa esperança. É a ti que devemos esperar um ao outro. Olhem as obras, olhem o que vocês veem e reconheçam que aqui não se cumpre apenas a esperança que vocês trazem no coração, mas a esperança de um inteiro povo, de uma inteira nação, a esperança de toda a humanidade, que por meio dos profetas e dos patriarcas, Deus anunciou e entregou essa esperança aos homens, para que pudessem encontrar nele a vida outrora perdida pelo pecado. Fantástico! Quando o Senhor vem ao teu encontro e te abençoa, você já pensou que Ele não está cumprindo só as tuas esperanças em relação a ser abençoado? Mas as esperanças da sua mãe, da sua avó, dos seus familiares, das pessoas que te amam, que rezaram e rezam por você, que rezaram e rezam pela sua geração, talvez pela nossa geração, para que a gente possa ser uma geração de Deus, que Ele está cumprindo a esperança de tantos homens e mulheres de gerações passadas, que confiaram a Deus a história, consagraram a Ele a história da igreja, a história do mundo, e outra vez levaram aos pés de nosso Senhor o pedido: abençoa a nossa nação, abençoa a humanidade, livrai-nos de todo mal. Ou então, como rezamos constantemente, que a misericórdia de Deus perdoe a nós e ao mundo inteiro. Não se cumpre apenas uma esperança, que é a esperança que você traz em seu coração, mas é a esperança que está no seu coração porque primeiro esteve no seio de uma inteira nação, de um inteiro povo, que suplica e espera por Deus. E espera por amor a ti, por amor a mim. Esperaram e assim viveram, esperando, e agora se cumpre. Eles que no céu recolhem a alegria desse testemunho, não mais entre nós, gerações precedentes, que rezaram pela nossa perseverança na fé. E se olhamos isso de maneira tão delicada, né? Nós estamos na América, quantos que partiram em missão depois da chegada dos europeus até a América, não deixavam o compromisso nas terras da Europa de rezarem pela missão no que eles chamavam o Novo Mundo? E quantos foram os homens e mulheres, santos e santas, que rezaram pelas missões na nossa terra, para que pudéssemos perseverar na fé? E hoje, quando a nossa nação e as nossas paróquias, as nossas cidades perseveram na fé, novas paróquias são erigidas, novas vocações são enviadas por Deus
Novas comunidades cristãs se reúnem para celebrar a Santa Missa e os sacramentos em torno do altar do Senhor. Olha que se cumpre aquela esperança, bendito seja o nome do Senhor. No texto de hoje, quando o Senhor começa a elencar os sinais que estão sendo vistos, né, e o que está sendo ouvido, ele vai dizendo sobre os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e conclui dizendo: e os pobres são evangelizados. Os menores recebem o anúncio da verdade. Esse é um ponto importantíssimo na pregação de Jesus. É uma novidade teológica, como alguns autores vão falar, sobre a revelação de Deus que se dá aos pequeninos. E que grande significado isso tem, pois o Senhor veio ao encontro do homem escravizado pelo pecado, o menor dos menores. Ele veio para anunciar a vida e a libertação aos que estavam presos, escravos do pecado. Então o Senhor veio para os pequeninos. Não apenas o pobre no sentido daquele que não tem o dom material, porque a pobreza maior que o homem pode viver é a perda da graça de Deus. Isso não pode ficar em ambiguidade no nosso coração, isso precisa ser muito claro, porque tendo pobreza material ou não, a pessoa pode viver a completa perda da graça de Deus por conta do pecado, e isso a torna a pessoa mais pobre sobre a face da terra. Porque essa pobreza espiritual, a perca da graça de Deus, é a maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa. E o Senhor veio ao encontro desses que estão perdidos na morte e no pecado, para chamá-los à vida, para restituir-lhes a graça. Toda a primeira leitura de hoje do profeta Isaías vai ajudar a gente a olhar para esses sinais e a termos a clareza sobre esse elemento central na declaração de Jesus no Evangelho de hoje. Ele veio para anunciar aos mais pobres a libertação. E que não se escandalizem os homens por isso, porque ele veio para salvar a ovelha perdida, porque ele veio para salvar o que estava perdido, porque ele veio para dar a vida àqueles que morreram pelo pecado, porque ele veio com um coração misericordioso por todos nós. A partir daquele momento, os discípulos voltam até João Batista. Os discípulos de João voltam para cumprir o mandato que Jesus lhes deu. E, de certa forma, cumprindo ainda a missão de João Batista, são enviados em missão pelo Senhor a anunciar aquela maravilha de Deus. Porém, perseverar nesse anúncio do Senhor, ou seja, recolher com o coração e com os olhos da fé tudo aquilo que o Senhor está falando, supõe paciência e supõe também da nossa parte tenacidade. E essas duas virtudes vão aparecer na segunda, ou melhor, perseverança, vamos colocar assim, vão aparecer na segunda leitura de hoje da carta de Tiago. O que se dá ali? Na segunda leitura, eu vou pegar aqui o texto para a gente. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Tiago toma nas mãos duas imagens, a imagem do agricultor e a imagem dos profetas. O agricultor é aquele que espera o tempo do acontecimento. Ele é aquele que coloca tudo de si, mas sabe que o tempo certo, o acontecimento das coisas não depende dele. E ele tem o seu coração em espera, porque colocou tudo de si sobre uma certeza. Há de vir os frutos. Os frutos virão, mas virão no seu tempo.
Então essa é uma imagem importante para a gente. Eu estou colocando tudo de mim na educação dos meus filhos, no caminho da fé, no meu trabalho pastoral de evangelização. Eu estou colocando tudo de mim por amor a Cristo e segundo a palavra do meu Senhor. Estou renovando cotidianamente os sinais da minha fé, e não apenas isso, mas estou recolhendo os sinais de esperança que o Senhor tem entregue por nós, está entregando por nós, e espero, pois no seu tempo, no tempo justo, os frutos hão de vir. O agricultor não se afoba, ele sabe entender que existe um ritmo na qual o fruto no seio da terra se move, assim como também existe um ritmo para que os frutos da igreja e da ação missionária da igreja aconteça. E ele sabe esperar em Deus esse tempo. Não é uma espera como quem senta e observa no que vai dar, mas esperar em Deus, esperar com uma certeza no coração, esperar na companhia daquele que age, naquele que tudo transforma. E a segunda passagem, para completar essa ideia do esperar em Deus, o segundo elemento, está associado à imagem do profeta, que Tiago traz no final do texto. E aqui a gente pode ver o testemunho de Jó para nós. Um testemunho muito eloquente do Antigo Testamento a respeito da paciência. Como é importante para que os frutos de Deus sejam recolhidos, que haja um coração de fato paciente. Uma paciência ao ponto de não permitir que as adversidades mais cruentas sejam capazes de mudar a esperança que trago em meu peito. E permaneço firme e seguro, obstinadamente caminhando à luz daquela esperança. Olha o testemunho de Jó para nós e olha o que São Tiago hoje está nos falando. É preciso que possamos caminhar obstinadamente firmes sobre a esperança que o Senhor nos entrega, mesmo que à nossa volta as adversidades cresçam e tentem intimidar o nosso coração. Eu permaneço firme com a minha esperança no Senhor. E esses dias nós celebramos as festas da Beatíssima Virgem Maria, celebramos a festa da Imaculada Conceição e ontem celebramos Nossa Senhora do Loreto, a Santa Casa de Loreto, e falávamos a respeito desse grande testemunho deixado pelas gerações que nos precederam, com a litania lauretana, cantando a beleza da presença e da intercessão da Virgem Maria, Mãe de Esperança, no meio de nós. Como cada povo, cada região no mundo, cada grupo de peregrinos trazia o testemunho dessa presença de esperança da Virgem Maria no seio da nossa igreja, no seio da nossa família cristã. E assim foi se montando de maneira tão solene e tão bela a litania de Nossa Senhora que nós cantamos até hoje, que permanece sendo feita, ou seja, que continua sendo composta e será composta até a vinda gloriosa de Cristo. E quantos títulos terá até lá, não sabemos, mas todos e quanto forem suficientes para o povo de Deus fazer memória da presença da Santíssima Virgem Maria, que cuida de nós, que é nossa esperança, que nos acompanha nesse caminho. Então, veja que testemunho bonito, quantos sinais e quanta coisa o Senhor nos entrega para que nós possamos, em meio às agitações da vida, para que nós possamos manter a esperança firme no nosso coração. E para que nós possamos caminhar à luz dessa esperança. Aproveitemos, eis aqui, a alegria do terceiro domingo do Advento. Tomemos mão de todas essas graças e coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos entregou, para que a nossa esperança seja grande e forte no nome do Senhor que fez o céu e a terra,
que vem ao nosso encontro e que nos abençoa com todas as graças e bênçãos espirituais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São João Batista, rogai por nós.